Olá, eu sou o Dr. José Vitor, médico dermatologista e diretor clínico da Clínica Linha, Centro Avançado de Dermatologia e Transplante Capilar. Como todos sabem e estão acompanhando, desde novembro de 2019 o mundo foi assolado por uma das epidemias mais devastadoras e rápidas que essa geração nossa moderna já presenciou, que vem instalando caos, ceifando vidas e desmantelando famílias. E nós da Clínica Linha acreditamos que nós não devemos nos esconder, nem recuar no combate ao Covid-19. Assim, hoje, eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo a fazer parte do nosso movimento. O movimento #Movimento Corona Free, por um planeta sem vírus, com o Covid parado e o Brasil em movimento. A era em que nós vivemos é conhecida como Era Cristã. E ela começa no ano zero com o nascimento de Cristo. A história da humanidade, cronologicamente, divide-se desde então em história antiga, história medieval e história moderna. Até cerca do ano 500 depois de Cristo, nós tivemos o mundo dominado por gregos e romanos. Entre os anos 500 e 1500 depois de Cristo, o mundo mergulhou no obscurantismo da Idade Média, dominado pelo feudalismo, culminando com o Renascimento, uma era próspera em torno dos anos 1500 e 1600. E então veio o mundo moderno, inaugurado pela Revolução Francesa em 1789. E é bem verdade que dentro dessa retrospectiva, desde os períodos mais remotos da humanidade, as epidemias já acompanham o desenvolvimento do homem. Durante os primórdios da era cristã, as epidemias elas já estavam lá. Primeiro foi a lepra, ou hanseníase, que era transmitida por via respiratória e estigmatizava todos aqueles que contraíam a doença na sua forma mais grave. Esses eram imediatamente excluídos do convívio social e banidos das cidades, vivendo às margens da sociedade na mais absoluta miséria social. Sua cura estava na dependência direta de algum milagre que pudesse ser operado, pois o conhecimento da doença e as medidas de combate à doença ainda eram muito precários. O melhor tratamento ainda era o isolamento social. Algumas ilhas eram destinadas exclusivamente ao abrigo de leprosos, tal como a ilha de Spinalonga, que é uma ilha que fica na Grécia, onde os leprosos eles eram abandonados ali. E ali eles permaneciam, dados à sua própria sorte, até o fim de suas vidas. Essa foi, então, uma das primeiras grandes epidemias que assolou o homem na sua antiguidade. Depois da lepra assolar os gregos e romanos na história antiga, veio então uma temida epidemia, a epidemia da peste negra. Causada pela pulga do rato, ela matou cerca de 200 milhões de pessoas, devastando cerca de 2/3 da população da Europa. Nessa ocasião, em que se predominava o regime político do feudalismo, senhores e vassalos se curvaram diante da peste negra ou peste bubônica. O destino era um só: definhar até o fim. Restavam aos médicos da peste negra se precaverem, paramentando-se adequadamente a fim de se isolarem e tentar agir com aquilo que lhes era possível na época, como banhos de arsênio, aplicação na pele de bismuto, e até extrato de excreta de animais era utilizado no combate à peste. E, além de outras promessas, miraculosas e bruxarias, mas que não passavam apenas de bálsamos para a alma. Os médicos, na ocasião, se vestiam dessa maneira que vocês observam na foto, porque eles acreditavam que com essa indumentária eles poderiam espantar o espírito maligno da peste bubônica. Terminada então a Idade Média, veio, portanto, um período de grande ilustração para a humanidade, conhecido como Renascimento,
iniciado por volta do ano 1400, 1500 depois de Cristo. O homem nessa ocasião se tornou o centro de tudo. Ele achava que podia tudo. E então ele construiu naus, construiu embarcações, construiu navios, movidos à vela, que evitavam que eles tivessem que voltar aos seus países originais com muita frequência, permitindo a eles então se atirarem aos mares em busca de novas terras e desrespeitando inclusive povos que estavam ali há centenas de anos. Então, esses grandes navegadores trouxeram as suas naus para a beira-mar, de terras desconhecidas, e com elas mais uma epidemia devastadora, dessa vez a varíola. A varíola, ela arrasou com cerca de 90% da população maia e asteca que habitavam as terras mexicanas, além de outros países da América Central. Essa cidade que vocês veem na foto é a cidade de Tenochtitlán, uma das capitais mais desenvolvidas na época e capital do Império Azteca. Ela abrigava cerca de 200 mil habitantes antes da chegada dos colonizadores espanhóis. E ela se localizava ali na península de Yucatán, no México. E com a entrada dos espanhóis trazendo a varíola, essa população de 200 mil habitantes ela foi dizimada para não mais do que 10 mil habitantes após a entrada da varíola. Observe então que as epidemias atravessaram os continentes. E na era moderna, o homem alcançou novos horizontes. Ele se industrializou, subjugou as máquinas ao seu poder e ao seu capital e aglomerou milhares de pessoas sem ofertar as mínimas condições para esse convívio. E nasceu dali a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, com a produção em escala, enfim. Mas, novamente, o universo deu o seu recado. Populações inteiras de infectados pela tuberculose nas fábricas passaram a viver com andarilhos nas ruas, sem tratamento, sem isolamento adequado. A tuberculose passou, e então começou o reinado dos vírus. Primeiro, o pior dos matadores das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial no norte da Espanha, a gripe espanhola. A gripe espanhola infectou 500 milhões de pessoas. Cerca de 1/4 da população mundial da época foi infectada pela gripe espanhola. E ela deixou para trás um rastro de cerca de 50 milhões de óbitos. Mas o reinado dos vírus não parou desde então. Vírus vindos dos porcos, vírus vindos das aves, amedrontaram e balançaram o continente asiático durante os anos 2000. E na África, continente berço do nascimento humano, por ora achamos que seríamos exterminados por um vírus que tem no nome uma das grandes alegrias da humanidade, a bola. Mas seu nome não é a bola, o seu nome é Ebola, uma bola exterminadora. Muitos se infectaram, muitos sangraram e definharam diante de uma ameaça que momentaneamente achamos que poderia dizimar a humanidade. E foi então que uma surpresa brotou dos solos asiáticos e pegou nossa moderna civilização sapiens. Foi um golpe surpresa pelas costas, altamente contagioso, invisível, silencioso, mutagênico, implacável. Ele se espalhou pela rede que nós mesmos desenvolvemos. Aviões, navios, transportes terrestres. E de repente, ninguém se viu livre dessa ameaça. Coronavírus, ou Covid-19. E lentamente, o mundo foi se curvando. Lentamente, o mundo foi parando e parando, mediante o poder invisível.
Mas a grande pergunta é: o que todas essas epidemias têm em comum e nos deixam de lição? Todas elas envolvem e necessitam, nesse momento, medidas de isolamento como medida sanitária. Todas elas invocam isolamento temporário para que essas epidemias possam ir embora. Todas deixaram também como legado grandes transformações na humanidade, grandes ensinamentos e também grandes impactos no nosso planeta. E todas elas são uma mensagem do universo para nós, seres humanos, dizendo que existe algo que está errado, existe algo que está desalinhado no nosso planeta. E ao contrário, o que essas epidemias anteriores têm de diferente da epidemia atual que começou na cidade de Wuhan, na China? Epidemias anteriores eram como ilhas. Elas afetavam blocos de países ou países isoladamente. E havia pouca informação profunda sobre o que estava verdadeiramente acontecendo naquele local. Nesse momento, nós vivemos uma epidemia que tem no seu bojo o sentimento mortal do medo e do pânico, gerado principalmente pelo excesso de consumo de informação de baixa qualidade. Segundo item que difere essa epidemia das anteriores. Antigamente, não se tinha uma estrutura sanitária muito desenvolvida. Atualmente, nós temos uma grande estrutura sanitária, mas nós interrogamos: será que essa estrutura sanitária é capaz de nos atender a todos num momento tão delicado como esse? E por fim, as epidemias de antigamente eram um grande mistério para a ciência e para a medicina. Na época da peste, não se sabia que a peste era transmitida por uma bactéria, era causada por uma bactéria transmitida pela pulga do rato. Hoje se sabe. Porém, esses novos vírus, essas novas doenças que emergem ciclicamente no nosso planeta, elas são um grande mistério para o homem. E dessa maneira, o que nós gostaríamos é de fazer um convite para você. Nós sabemos que o Covid-19 ele tem gerado um grande colapso mundial na saúde. Porém, nós também nos preocupamos com os reflexos no ser humano do colapso da economia, impactado pelo Covid-19. Dessa forma, nós, do movimento #Movimento Corona Free, junto com outros cidadãos, junto com outros empresários de diversos outros setores, nós gostaríamos de compartilhar com você essa ação independente, totalmente desvinculada de laboratórios farmacêuticos, de opiniões políticas, uma ação absolutamente independente. E nós gostaríamos de convidar você para fazer parte desse nosso movimento, que é um movimento #Movimento Corona Free, com Covid parado e o Brasil em movimento. E agora eu gostaria de compartilhar com você quais são as 4 top bandeiras do movimento #Movimento Corona Free. A top bandeira número 1 é apurar e filtrar informações. Nós sabemos que as informações fake, elas geram pânico e fobia na população. Dessa maneira, nós queremos divulgar e consumir apenas informações relevantes e de qualidade sobre a epidemia. Sedimentar informações para você sobre contagiosidade, cuidados com contactantes, cuidados com idosos, sintomatologia dessa epidemia,
sobre viagens, sobre o uso correto de máscaras, de álcool gel e mesmo de luvas, e passar para você o que há de verdadeiramente formal dentro de informações relativas ao Covid-19. E assim, nós gostaríamos agora de compartilhar com você 3 protocolos de sobrevivência, que são protocolos retirados dos portfólios do Ministério da Saúde, baseado em estudos científicos, que são protocolos de sobrevivência na pandemia do Covid-19. O primeiro protocolo é o protocolo de o que você deve fazer ou como você deve se portar ao entrar em casa. O segundo protocolo é que medidas você pode tomar contra o Covid-19 ao sair de casa. E o terceiro e último protocolo é quais são os cuidados que eu preciso ter com a população vulnerável, com a população de alto risco. Então eu vou compartilhar com você agora esse primeiro protocolo, que é o protocolo de entrada em casa. Ao entrar em casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os seus sapatos, desinfete as patas do seu pet se você for passear com ele, tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas e deixe bolsa, carteiras, chaves, etc. em um aparador, em uma caixa, na entrada da tua casa. Dessa maneira, o ideal é que você tenha um cesto de roupa suja e um aparador ali na entrada da tua casa. Entrando, tire os sapatos, deixe todos os teus pertences ali, higienize o teu pet e vá direto lavar as mãos ou a área exposta ou, se possível, tomar banho. Limpe seu celular e os óculos com sabão e água ou álcool. E lembrando aqui, pessoal, que a higienização de superfícies ela pode ser feita com álcool 70. Não desperdice álcool gel para fazer a limpeza das superfícies da tua casa, para limpar as embalagens que você trouxe de fora antes de guardar. Ok? Tire as luvas com cuidado se eventualmente você usou, jogue-as fora e lave as mãos. E lembre-se, a ideia de todos esses cuidados dentro da tua casa é minimizar o risco de transmissão do Covid-19 e não manter a sua casa totalmente esterilizada, estéril ou desinfectadas. Ao sair de casa, o segundo protocolo de sobrevivência na pandemia do Covid-19. Quais as medidas que você pode tomar? Ao sair de casa, coloque uma jaqueta de manga longa se possível. Prenda cabelos, evite brincos compridos, anéis e correntinhas, uma vez que cabelo solto, brincos compridos, anéis e correntinhas podem funcionar como carreadores do vírus quando você voltar para a tua casa. Se você estiver com gripe ou tosse ou estiver em contato com alguém que esteja tossindo por uma gripe ou tosse, use máscara. Evite utilizar o transporte público e também se envolver em qualquer tipo de aglomeração. Ao sair com o seu pet, procure evitar com que ele se esfregue contra superfícies externas. Se possível, locais de alta frequência de contato, toque-os com lencinhos e depois de tocá-los, amasse o lenço e jogue esse lenço fechado dentro de uma lata de lixo. Não jogue no chão, porque alguém vai ter que pegar com a mão e colocar no chão. Ao tossir, ao espirrar, não utilize as mãos para poder tampar a boca. Utilize o braço. Se você cobre a boca com as mãos, ao dar a mão para uma outra pessoa, você estará transmitindo o vírus para essa outra pessoa. Evite folhear dinheiro. Lave ou higienize suas mãos após tocar em qualquer objeto ou superfície. Não fique tocando os olhos, o nariz, a boca com a sua própria mão. E mantenha a distância das pessoas. Nós sabemos que vírus tais como o vírus da gripe, o influenza, esses vírus, o próprio H1N1, esses vírus, eles não ultrapassam
uma barreira física de 1 metro. O Covid-19 ele pode alcançar até 2 metros de distância numa possível transmissão interhumana. E por fim, nós vamos compartilhar com você agora esse terceiro protocolo de sobrevivência na pandemia do Covid-19, que é o protocolo de convivência com pessoas nos grupos de risco. O que fazer? Procure dormir em quartos separados, em camas separadas dessas pessoas. Utilizar banheiros diferentes e, se possível, desinfectá-los com água sanitária. Não compartilhar toalhas, talheres, copos e outros fômites. Limpe e desinfecte diariamente superfícies de alta frequência de contato. Lavar as roupas, lençóis e toalhas com mais frequência também é recomendado. Mantenha salas, quartos, todos, se possível, ventilados. E ligue para o número 136. Se houver mais de 38 graus de febre e sintomas leves, para que você seja orientado e adequadamente direcionado. E não quebre a quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. A segunda top bandeira do nosso movimento é criar uma rede de ideias. Uma rede de ideias para a gente combater os reflexos econômicos do Covid com uma simples medida. Responda a pergunta: como eu estou cuidando do meu negócio durante a epidemia do corona? Se você chegou até aqui, é porque você teve acesso ao nosso vídeo através do QR Code que te direcionou ou encontrou o nosso movimento através da indicação do nosso link. Entre aqui nos comentários, nesse canal do YouTube, onde está hospedado esse vídeo, e coloque a sua opinião sobre a crise. E coloque também ideias que você teve para auxiliar aquelas pessoas cuja atividade profissional foi altamente impactada pela onda do Covid. Com isso, nós vamos criar um debate, um canal de ideias, onde as pessoas poderão ter insights, elas poderão replicar ideias de outros mercados, de outros negócios no seu, para que ela consiga manter a sobrevida da tua atividade profissional. A terceira top bandeira do nosso movimento é propagar essa corrente do bem que nós estamos criando. Envie para os seus conhecidos, amigos, colegas de trabalho, familiares o nosso link, o nosso QR Code, ou marque hashtag Movimento Corona Free nas suas redes sociais. Nós acreditamos que essa ação ela é boa. Ela é boa para nós, ela é boa para você, ela é boa para a sua família e é boa para o planeta. E por mais que você e os seus negócios tenham sido afetados por essa pandemia, existe um grupo de pessoas que são mães, que são pais de família, que são irmãos, podem ser amigos ou conhecidos teus, que estão nesse momento arriscando as suas vidas por você e por sua família. Valorize assim essa equipe, essas pessoas que estão no pelotão de frente. Valorize socorristas, médicos intensivistas, funcionários públicos que não puderam se recolher no seu lar protetor, líderes governantes e todos aqueles que estão na comissão de frente assumindo sua responsabilidade nesse momento. Pode ser que a realidade deles nesse momento seja muito diferente da sua, não sendo possível guardar quarentena. E eles, como você, como nós, eles têm os seus medos, as suas dúvidas, as suas angústias, as suas incertezas e as suas inseguranças no enfrentamento diário nessa guerra invisível. Dessa forma, esses são os 4 grandes pilares do nosso movimento. E a realidade dessas pessoas que estão no fronte, ela pode ser um pouco diferente sim da nossa. E assim, eu gostaria de compartilhar com você, nesse momento, agora, a história de uma pessoa que possui um dos maiores espíritos cuidadores que eu conheço.
Talvez por ter esse espírito cuidador, isso a tenha levado a se formar médica, cursar 2 residências, a de clínica médica e a de terapia intensiva. E talvez isso tenha feito dela uma das maiores médicas em sua área. Sim, ela está na trincheira, a postos no fronte, no combate direto ao Covid-19, por coordenar 2 UTIs na cidade onde ela mora e ser a responsável por receber os casos graves do Covid-19 nessas 2 UTIs. Eu a conheci no ano de 2001, enquanto nós fazíamos faculdade. Ela 2 anos à minha frente. Enquanto eu era acadêmico, ela era residente, sempre dedicada e à frente dos seus colegas de profissão. E tudo começou com um simples namoro. Depois veio o noivado e hoje nós temos 14 anos de casados. Isso mesmo. Doutora Luciana é o nome dela, é a minha esposa. Sua rotina nunca foi fácil. UTIs, 6 cachorros, marido, casa, congressos, plantões e depois a vida ainda nos presenteou com um casal de filhos, João Vitor, de 5 anos, e Maria Elisa, de 3 anos, mas sempre adequada e adaptada às tarefas do lar, do casamento, da maternidade, sem nunca abandonar seu amor pelos pacientes graves, sempre carentes dos seus cuidados especiais nas UTIs. Mas após o início da epidemia e com o avanço das internações nas unidades de terapia intensiva pelo vírus, muita coisa mudou. O esforço dela, a sua luta diária com a equipe, a necessidade de treinamento contínuo, as incertezas sobre a doença, passaram a exigir muito mais dela. Na rotina, ao chegar em casa, a nossa filha menor sempre vai ao seu encontro para lhe dar aquele abraço de saudade de um dia inteiro e pular em seu colo e receber o carinho de mãe. Hoje, a pequena Elisa chora, pois quando a mãe chega em casa, primeiro ela deve tirar a roupa, deixar os seus pertences, lavar as suas mãos, ir para o chuveiro e só depois abraçar a sua filha. Muitas vezes, ao sair de casa pela manhã, tão cedo, ela não vê os filhos acordados mais. E em meio à sua grande solicitação profissional, também não os vê acordados ao chegar em casa à noite. Mas em momento nenhum ela reclama, pois sua missão é entregar aquele que entrou para os seus cuidados na UTI totalmente restabelecido para o seio da sua família. Assim, essa é a rotina atual da minha esposa, doutora Luciana Coelho Sanches, médica intensivista dedicada ao combate do Covid-19. Talvez o vírus tenha mudado completamente a sua rotina, a rotina da sua família, como mudou da minha. Mas seguramente não como ele mudou a rotina de milhares de profissionais que lidam diariamente com os riscos implicados nessa infecção, que lidam diariamente com a vida de tantas outras pessoas que não estão na linha de frente. Dessa forma, valorizemos a vida. Existem muitos momentos na vida em que sentimos tanto a falta de alguém que o que mais queremos é tirar essa pessoa dos nossos sonhos e poder dar um abraço apertado nessa pessoa. Continue sonhando. Sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes, elas não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade, ela aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante
é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Clínica Linda. Nós e o Brasil no hashtag Movimento Corona Free. Covid parado, Brasil em movimento.